Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Neste momento, vamos para mais um estudo da lição da Escola Sabatina, tema 6 desse trimestre, intitulado Ajuntem Tesouros no Céu. E o verso para memorizar está em Marcos, no capítulo 8, do verso 6, aliás, no verso 36 e o verso 37, que o Senhor Jesus diz: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Lembrando que quando você vê na Bíblia a palavra alma, né? No caso do Novo Testamento, o termo ali para alma é psique, né? Que se refere à mesma terminologia de nefesh do Antigo Testamento, que significa alma como ser vivo, ser vivente, né? A gente encontra lá no Antigo Testamento, no relato de, se não me engano, Deuteronômio, ou é Gênesis, no finalzinho, falando da história de Jacó, né? Diz que ele desceu com sua família em torno de 70 almas. E lá em Deuteronômio, em Gênesis e em Deuteronômio vai dizer que foram 70 pessoas, né? Então aqui a alma está relacionada a ser vivo. Então Jesus diz: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, né? A vida eterna, né? Que daria uma pessoa em troca da sua vida eterna, de sua alma, né? Então veja aqui a lição, a introdução desse sábado, dia 4 de fevereiro, vem relatando, né, que Jesus nos deu a melhor estratégia de investimento do mundo, quando disse: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde os ladrões não escavam nem roubam. Jesus concluiu sua estratégia de investimento dizendo: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Em outras palavras, mostre-me em que você gasta o seu dinheiro e eu lhe mostrarei onde seu coração está. Porque onde quer que você coloque seu dinheiro, certamente seu coração seguirá, se ele já não estiver lá. Um exemplo simples, né? Por exemplo, alguém que é associado de um clube de futebol. Onde está o coração dele? O coração dele está naquele clube de futebol, não nas coisas do céu. Por mais que ele venha dizer que tem fé em Deus, né? Mas mostra que ele está ainda amando as coisas do mundo. Alguém que tem, por exemplo, uma TV assinatura, TV por assinatura, né? Para assistir filmes e séries, onde está o seu coração, né? Então, tem que realmente ver, né, esse conceito, né? Porque Jesus fala: onde estiver o seu tesouro, onde você estiver investindo, é ali que está o seu coração. Você quer um coração voltado para o reino de Deus? Se a resposta é sim, então coloque seu dinheiro onde ele colherá recompensas eternas. Coloque seu tempo, seu dinheiro e suas orações no trabalho de Deus. Se fizer isso, logo se tornará ainda mais interessado nesse trabalho e seu coração também o seguirá. Exige-se esforço, porque as coisas de Deus não são naturais para nós, mas quanto mais a gente se envolve, quanto mais a gente toma tempo para orar, estudar a Bíblia, se envolver na obra, se envolver na missão, as coisas vão começando a se acostumar, o nosso ser começa a se acostumar com isso e a natureza espiritual começa a se sobrepor sobre a natureza carnal, e isso vai virando um estilo de vida, certo? Então, nesta semana estudaremos textos e ilustrações que nos mostram como armazenar tesouros no céu. O que seria, né? Em outras palavras, armazenar tesouros no céu. No domingo, 5 de fevereiro, Noé achou graça. É interessante esse título e esse tema, né? Os que buscam tesouros celestiais são frequentemente chamados por Deus para fazer grandes mudanças de vida na terra. Prepare-se para enfrentá-las se necessário. Com certeza, todo aquele que entregou a vida a Deus, ele necessita de uma mudança realmente de vida, certo? E aqui diz, leia Gênesis 6, do verso 5 ao 14. Por quais mudanças radicais passou Noé como resultado de obedecer a Deus? Que princípios há nesses versos para nós que vivemos em um mundo que precisa ser avisado da destruição iminente?
Então, Gênesis 6, ele relata um pouco da história do dilúvio, né? E tem uma mensagem para os dias de hoje, né? Diz o seguinte assim: viu o Senhor Jeová, a partir do verso 5, a gente vai ler até o verso 13, até o verso 14, até o verso 13 da mão. Viu o Senhor Jeová que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se entristeceu o Senhor Jeová de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor Jeová: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor Jeová. Interessante esse termo, né? Porque muitos pegam, por exemplo, uma passagem de João, um verso isolado do seu contexto, né? Porque ali João e todo o evangelho de João está relatando a Jesus, a divindade de Cristo, enfatizando isso. E eles pegam ali porque diz que Moisés deu a lei, né? A lei foi dada por intermédio de Moisés, ou seja, Moisés foi um intermediário entre Deus e o povo. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça veio por meio do Senhor Jesus. Então eles dizem que não precisa mais guardar a lei, né? Mentira, o texto não está dizendo isso. O texto diz que Moisés foi um intermediário e que a graça foi dada por Cristo. Por quê? Porque nenhum ser humano pode dar graça. Moisés não podia dar graça, né? Apenas um ser divino, apenas o Filho de Deus, que é o que o texto ali de João está enfatizando. Jesus como Filho de Deus, como Deus encarnado, quando ele fala lá no verso 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E vai relatando também na continuação do capítulo. Então todo o contexto ali é esse, não tem nada a ver de abolir a lei de Deus. Nunca, jamais nenhum apóstolo proferiu uma aberração dessa. Então veja, e ali eles dizem que a graça foi dada ali por meio de Jesus, mas não, a graça foi desde os tempos eternos. 2 Timóteo 1, verso 9 diz que a graça nos foi dada desde os tempos eternos. Se a graça não tivesse sido dada, a partir do momento que o ser humano tivesse pecado, ele já teria sido ali fulminado. Não teria salvação, mas Deus já tinha um plano estabelecido antes da fundação do mundo, como diz lá também em Apocalipse 13, verso 8. E aqui nesse verso deixa claro que Noé achou graça perante o Senhor. Se não existisse graça, Noé não seria salvo, Davi não seria salvo, e etc. Continua na leitura. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Essa palavra corrompida é na questão da imoralidade. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que vos farei perecer juntamente com a terra. Então Deus disse que viria juízo sobre a terra ali naquela época, né? Então quais foram as mudanças que Noé teve que fazer? Noé andava com Deus e recebeu a missão de quê? De investir seus recursos numa arca para salvar a humanidade, aqueles que pela fé aceitassem a salvação. E o princípio é andar com Deus e se afastar da imoralidade e investir na salvação das almas. Aqui no comentário vai dizer assim: Noé poderia ter gasto seu tempo e seus recursos construindo uma casa para si mesmo, mas escolheu fazer uma mudança drástica em sua vida e passar 120 anos seguindo o chamado de Deus para construir a arca. 120 anos só construindo a arca e pregando. Tem gente hoje que não aguenta passar 2 meses dentro da igreja, vai para o mundo, né? É o crente turista. Ele vai para a igreja, ele está no mundo, aí resolve tirar férias do mundo, aí vai para a igreja. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses e se afasta de novo. É triste uma coisa dessa, mas infelizmente essa é a realidade, né? Jesus diz: tome a cada dia sua cruz e me siga. Noé, só construindo a arca, passou 120 anos. E tem gente que não quer passar nem 2 horas no culto, né?
e ainda quer morar no céu. Aqui vai relatar também que muitos, né, céticos hoje, na atualidade, né, eles descartam, eles colocam o dilúvio que aconteceu como um mito, né? Só que essas especulações já havia também antigamente. Os antediluvianos, os que não criam na promessa da chuva, do dilúvio, eles diziam que as leis da natureza não podiam ser alteradas, né? Os cientistas da época. E depois, né, que veio o dilúvio, os cientistas hoje, muitos, né, dizem que aquilo ali não ocorreu, né, que aquilo ali foi um mito. Mas a Bíblia diz também que as pessoas seriam céticas, ou seja, não iriam acreditar em relação aos eventos do tempo do fim, como foi no tempo do dilúvio, né? Está lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. De que forma podemos nos preparar para o futuro? Há uma decisão consciente chamada gratificação adiada, que significa basicamente fazer com paciência a obra de Deus na esperança de uma recompensa futura. Não sabemos quando Cristo virá. Em certo sentido, não importa. O que importa é que, como Noé, façamos o que Deus nos pede enquanto aguardamos a promessa, mesmo que, como foi com Noé, isso traga mudanças radicais na nossa vida. Nós temos, então, um tipo de gratificação adiada, né? Possa ser que a gente não receba agora, né? Jesus não voltou agora, alguns possam ser que, assim como foram com o povo de Deus antigamente, eles venham a descer a sepultura, né? Então seria uma gratificação adiada, mas essa gratificação, essa promessa realmente é certa e requer com certeza, né, mudanças radicais em nossas vidas, né? Aqui pergunta: você estaria pronto para realizar uma grande mudança em sua vida se, como Noé, fosse chamado a Deus para fazer exatamente isso? Mas de fato nós somos chamados por Deus para fazermos essa mudança. Tudo muda, o nosso viver, o nosso caminhar, tudo muda, até o horário de dormir e o horário de se acordar também muda, né? Para que possamos buscar a Deus em primeiro lugar e ter prazer em passar tempo de qualidade com Deus. No rodapé tem um verso bíblico, né? Lucas 16, verso 10, que eu queria ler, vai dizer o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então são as mínimas coisas que Deus pede. Veja que no Jardim do Éden, por exemplo, Deus pediu a mínima coisa a Adão e ele não foi capaz de cumprir. Então nas mínimas coisas é que a gente vai crescendo em graça e fortalecendo a nossa fé. Abraão, o pai dos fiéis. Segunda-feira, 6 de fevereiro. Deus chamou Abraão para deixar sua terra natal e seus parentes e ir para uma terra em que ele lhe mostraria, né? Não foram dados os detalhes, né? Abraão teve que deixar a terra de seu nascimento e o lugar em que passou seus primeiros anos. Certamente não foi uma decisão fácil. Ele abriu mão de algum prazer terrestre e de conveniências para fazer o que Deus estava mandando. Lá em Gênesis 12, do verso 1 ao 3, né, diz que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, né? E como foram benditas todas as famílias da terra em resultado dessa promessa e da aceitação que Abraão quis, né? Eu respondi que o evangelho ele foi conhecido por meio de Abraão e de sua descendência, porque o Messias veio também na descendência de Abraão, né? E nisso todo aquele que agora aceita a Jesus como Salvador se torna também filho de Abraão e herdeiro da promessa. Então, dessa forma, todas as famílias da terra são abençoadas. Só não é abençoado quem não quer. Abençoado com o quê? Abençoado fazendo parte dessa família de Deus, família celestial, e com a salvação. Então diz aqui que foi um grande evento transformador da vida de Abraão para a sua família. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Hebreus 11, verso 8.
Aquela obediência inquestionável de Abraão é uma das provas mais notáveis de fé a ser encontradas em toda a Bíblia. Saiu do meio da parentela e foi para uma terra que Deus ainda ia mostrar a ele, né? A maioria das pessoas não estaria desejosa de deixar a sua pátria, amizades e familiares. Mas Abraão fez isso. Ele estava satisfeito em estar onde Deus queria que ele estivesse. Por mais estranho que possa parecer, Abraão, Isaque e Jacó não receberam essa terra. Contudo, permaneceram fiéis a Deus de toda maneira. Eles não receberam, digamos assim, recompensa, né, na terra. Né? A terra prometida, eles morreram sem receber a terra prometida. Tanto é que Abraão, quando a sua esposa morreu, né, tudo que ele teve foi um campo que ele comprou dos cananeus para sepultar ali a sua esposa. Lá em Hebreus 11, do verso 8 ao 3, relata mais um pouco dessa história de fé. Né? É dito, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia, porque lemos no comentário. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque não aguardava a cidade que tem fundamentos, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador, ou seja, a cidade celestial. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel que lhe havia feito a promessa. Aquele que lhe havia feito a promessa, ela teve por fiel. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como está na praia do mar. Todos estes, falando, né, dos heróis da fé, capítulo 11 relata, né, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. E aí a pergunta 3 diz assim: qual é a mensagem relevante nesse texto? A fé em algo ainda não visto que foi prometido por Deus. Né? Somos peregrinos neste mundo. Não devemos nos apegar com nada aqui. Por mais que você more numa casa boa, de repente num apartamento luxuoso, com piscina e etc., mas não devemos nos apegar com nada nesta terra. Porque a qualquer momento você pode receber um chamado, assim como recebeu Abraão, de sair e ir para um lugar que você nem imagina. Né? Nada na vida do cristão é por acaso. Abraão era conhecido como príncipe por aqueles que viviam ao seu redor. Era visto como generoso, corajoso, hospitaleiro e um servo do Altíssimo. Seu testemunho para Deus foi exemplar. Pela graça divina, somos herdeiros de Abraão, como já foi dito, né? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são os filhos de Abraão. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3, versos 6 e 7 e 29. No caso de Abraão, bem como no exemplo de Noé, vemos alguém que tomou uma grande decisão de mudança de vida como resultado de obedecer a Deus. A obediência nos leva realmente à transformação de vida. Né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, tem um verso interessante que vai dizer assim: 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O que é que significa isso? Devemos manter nossa mente e foco nas coisas de Deus e não nas coisas aqui desta terra. Porque nesta terra existe muita injustiça,
Você vê gente que rouba prosperando, gente que canta música imunda prosperando. Prosperidade financeira, né? E o povo acha que prosperidade financeira é tudo, né? Porque o Deus desse mundo é mamon, o Deus desse mundo é dinheiro. Então, se você tem um status social lá em cima de muito dinheiro, mesmo fazendo aquilo que é imoral, pode ser na área musical, pode ser na área de um filme, de uma novela, mas se você tiver dinheiro, você tem poder, né? O mundo é assim, né? Não importa os valores, né? Os valores é o mundo que dita, conforme as épocas, né? Mas a Bíblia não, a Bíblia é eterna. E o valor e os princípios permanecem o mesmo, desde quando o mundo foi criado. E o homem é que tem que se adaptar à Bíblia e não o contrário. Terça-feira, 7 de fevereiro, uma história triste, as más decisões de Ló. Aqui diz, né, que quando Abraão deixou sua terra natal, em resposta ao chamado de Deus, seu sobrinho Ló escolheu ir com ele em sua peregrinação. Gênesis 13 registra que o Senhor abençoou Abraão até que ele era muito rico, possuía gado, que era a principal medida de riqueza naquela cultura. Ele possuía também prata e ouro. Ló também tinha rebanhos, gados e tendas. Ambos ficaram tão ricos com seus extensos rebanhos de gado que não podiam continuar morando juntos. Por quê? Porque começou a haver conflito entre os seus funcionários, os seus pastores, né? E aí Abraão disse, né, não é bom que haja conflito entre nós, né? Nós somos parentes, então eu vou para um lado, você vai para o outro. Escolha qual lado que você quer ir. E aparentemente Ló, além de ter sido mal educado, ele foi egoísta e ingrato, né, com o que o tio fez por ele. Ele deveria ter deixado que o tio escolhesse, mas ele, olhando ali as campinas, né, achou ali uma possibilidade de prosperar ainda mais, talvez tenha passado isso pela cabeça dele, e não se importou em saber que aquela cidade ali que ficava próxima a Sodoma, ela era de homens ímpios, né? E a Bíblia fala que ele foi armando suas tendas até Sodoma. Ele começou perto e depois foi armando cada vez mais perto de um local extremamente profano. As pessoas eram ímpias e profanas. E não era apenas o pecado imoral da sexualidade. Eles também oprimiam os pobres ali do lugar. Vai falar isso mais para frente, os profetas vão relatar isso. Eu creio que no livro, agora não estou lembrado direito, né? Mas se não me engano, no livro de Isaías ou é Jeremias, né? Vai falar mais sobre os pecados também de Sodoma, né? Não eram só os pecados de imoralidade. Gênesis, aqui diz, né, no finalzinho assim, ó, ele não demonstrou gratidão ao seu benfeitor e com egoísmo quis o que considerou a melhor terra disponível, né? E o pior não foi nem ter escolhido isso, foi realmente ele armar suas tendas próximo de Sodoma. Isso foi o pior de tudo, né? Gênesis 13, do verso 10 ao 12, vai relatar essa história. Gênesis 13, verso 10 ao 12, vai dizer o seguinte: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor Jeová destruído Sodoma e Gomorra. Ela era toda bem regada, como o jardim do Senhor Jeová, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades de Campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. E o verso 13 diz: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor Jeová. E aí pergunta: quais fatores racionais podem ter levado a Ló a tomar a decisão mencionada? Como já foi dito, ele deve ter pensado na prosperidade que poderia ter lá, sem considerar que os habitantes eram grandes pecadores. E diz aqui, né, que
por mais fácil que tenha sido Ló justificar sua decisão de se mudar para a cidade, a situação não foi tão boa para ele ali. O que foi que aconteceu? Ele foi levado, houve uma guerra, certo? E ele foi levado como cativo. No entanto, quando Abraão ouviu sobre o que lhe havia acontecido, ele foi ajudar. Ele não pensou, bem feito, colheu o que plantou, não. Porque Abraão, ele já refletia ali, ele caminhava com Deus, né? Ele já refletia ali um pouco do caráter divino. Ele foi pleitear, né? Foi ajudar a trazer os exilados de volta, né? Os cativos de volta, né? E venceu a guerra por Sodoma. Então ele foi ajudá-lo, né? Aí diz assim, ó, às vezes em nossa ganância não aprendemos algumas lições, porque o interessante é que Ló se deu mal essa investida, só que diz aqui não, a Bíblia diz, né, que Ló voltou para Sodoma, ou seja, ele não aprendeu a lição. Ele viu como é que eram os habitantes da terra, mas decidiu continuar em Sodoma, né? Deus, em sua graça, o avisou sobre a iminente destruição da cidade. Com tudo isso ainda, Ló errando, Ló escolhendo errado, Ló sendo ambicioso, sendo ingrato, escolheu errado, se deu mal, foi resgatado, ainda assim ele decidiu voltar para Sodoma, e ainda assim Deus, por sua misericórdia, resolveu salvar ele e a sua família. Em Gênesis 18, vai relatar a história de dois homens, né, dois anjos, que ele vai ter com Abraão. Na verdade, se não me engano, eram três anjos, eram três homens. Entre eles, Jesus pré-encarnado. Gênesis 18, deixa eu só ver quantos anjos eram. A partir do verso 20. Na verdade, no verso 1 já diz, né? Que apareceram ali realmente três homens. Verso 1 e verso 2 de Gênesis 18. Mas a partir do verso 20, diz assim: disse mais o Senhor Jeová, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Interessante que Deus diz que vai descer para investigar. Aqui temos também um juiz investigativo, como se Deus não soubesse, né? Mas Deus mostra aqui como é a forma dele trabalhar também com o ser humano. Ele desce para, ele usa o linguajar, né, do ser humano, ele desce para investigar. E nessa visita, ele disse a Abraão o que ele iria fazer, certo? Porque aqui é a pergunta: que razão Deus deu para a sua visita, né? O pecado de Sodoma e Gomorra era grande, né? E Deus foi avisar a Abraão, e o que foi que Abraão fez? Intercedeu por aquele povo. Porque aqui vai perguntar qual foi a resposta de Abraão, a notícia que Deus destruiria as cidades. Abraão intercedeu pelo aquele povo, para ver se tivesse 10 justos, Deus não destruiria. Então, por causa da preocupação de Abraão com a sua família, ele intercedeu para que Deus poupasse a cidade, caso encontrasse nela uma quantidade de pessoas justas, começando por 50 e terminando com 10. Em harmonia com o seu amor, Deus não parou de conceder misericórdia, até que Abraão parou de perguntar. Os dois anjos pessoalmente libertaram Ló, sua esposa e suas duas filhas. Mas a esposa de Ló, como sabemos, né, olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. E o próprio Jesus fala, né, lembrai-vos da mulher de Ló, né, quando ali com seus discípulos, exortando a se manter firme na caminhada, que não olhasse para trás, porque ele diz que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, ou não é digno do reino de Deus. Lucas 9, verso 62. Então ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Porque ela estava saindo de Sodoma, mas o coração estava lá, estava nas coisas que ela conquistou, né? E ela olhou para trás querendo realmente voltar, certo? E infelizmente muitos hoje estão também assim, né? Estão dentro da igreja, mas com o coração lá fora ainda, né? Praticando ainda as coisas do mundo
querendo realmente voltar. Diz aqui também que Ló entrou em Sodoma como um homem rico e saiu dela com quase nada. É isso que a condescendência com o pecado faz. Leva você à ruína. Nesse caso aqui, a uma ruína espiritual, certo? Porque a mulher dele se perdeu. Provavelmente as filhas também, né? Porque cometeu aquele ato com ele. Embriagou, né? Para praticar. E as consequências desses atos temos até hoje, né? Então é isso que o pecado faz. Ele quer destruir você, né? Quer tirar, quer afastar você da presença de Deus e quer destruir a sua vida financeira e a sua vida com Deus. Dia enganador a príncipe, quarta-feira, 8 de fevereiro. Jacó amava a Deus, mas se sujeitou a conspirar com sua mãe para enganar seu pai e ganhar a bênção. Por isso teve que fugir para evitar a morte. Rebeca aconselhou a fugir para a casa de seu tio Labão, né? E Jacó esteve fora por quase 20 anos e nunca mais ele viu o rosto da mãe. Então, por um ato inconsequente de Jacó, Jacó teve que fugir para não morrer. E um dos preços foi realmente ficar afastado da sua mãe. Gênesis 32 vai relatar a história de Jacó, do verso 22 ao 31. Eu não vou ler, mas Jacó ele tem um encontro ali com um anjo, né? Aquele anjo, ele era o próprio Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que ele vai lutar ali com Jesus, que lutou com Deus e prevaleceu. Em que sentido? Ele lutou pela bênção, né? Porque ali, quando ele teve aquele sonho da escada, os anjos subindo e descendo pela escada, Deus prometeu abençoá-lo, né? E ali ele estava em angústia. O irmão vinha com 400 homens para matá-lo e ele teve que sair dividindo, né, as pessoas que estavam com ele em blocos, indo na frente, levando presente para tentar amansar, abrandar o coração de Esaú. E ali foi buscar a Deus em oração. E ali o anjo ali apareceu e ele naquela luta com o anjo e disse que não ia largar o anjo enquanto o anjo não o abençoasse. Que lições aprendemos sobre a graça apesar de nossas decisões erradas, né? Gênesis 32, versos 22 ao 31. Né? Jacó lutou com Deus por sua bênção e Deus pode perdoar até o mais terrível pecador. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Mas para isso tem que fazer que nem Jacó, realmente se mostrar arrependido e lutar com Deus em oração. Diz aqui, pela humilhação, arrependimento e entrega de si mesmo, esse pecador falido e mortal prevaleceu diante da majestade do céu. Havia firmado suas mãos trêmulas nas promessas de Deus, e o coração do amor infinito não podia desviar a súplica do pecador. O erro que determinara o pecado de Jacó ao obter pela fraude a primogenitura estava agora apresentado claramente diante dele. Não havia confiado nas promessas de Deus, mas procurara pelos próprios esforços efetuar aquilo que Deus teria cumprido no tempo e da maneira dele. Muitas vezes temos as promessas de Deus, mas resolvemos querer dar uma ajudinha, né? Querer ir à frente. E não é assim, é do tempo de Deus e da maneira dele. Como prova de que fora perdoado, ainda assim, né? Existe o perdão, né? Se você estiver arrependido, Deus o perdoa. Como prova de que fora perdoado, seu nome foi mudado de um que lembrava seu pecado para o outro que comemorava sua vitória. Já não te chamará Jacó, que significa enganador, disse o anjo, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Gênesis 32, verso 28. Jacó tinha recebido a bênção que seu coração havia desejado. Seu pecado como usurpador e enganador fora perdoado. Amém. Glória a Deus. Gênesis 49 vai relatar a história do sepultamento de Jacó. Jacó estava ali a morrer. Diz o seguinte, Gênesis 49, a partir do verso 29. Jacó dizendo, depois lhes ordenou dizendo,
Eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteira Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está comprados aos filhos de Het. Tendo Jacó acabado de dar terminações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Instruções deu Jacó sobre seu sepultamento, né? Embora ele não tivesse mais propriedades lá em Canaã. Quais pessoas estão sepultadas naquela caverna? Porque Jacó fez esse pedido. Jacó pediu que fosse sepultado com seus pais. Ali estava Abraão, Sara, Isaque, Rebeca e Lia. Ele queria ser sepultado com seus pais, ou seja, ele mostrou que o seu coração não estava ali no Egito, né? Com as regalias que ele conquistou no final da vida. Mas ele queria estar ali na terra prometida, ele queria ressuscitar ali. Quando Jesus vier, ele quer ressuscitar ali juntamente com o seu povo, com seus pais. Os 3 patriarcas e suas esposas estão sepultadas na mesma caverna. Jacó confiava em Deus e se considerava estrangeiro e peregrino na terra. Hebreus 11, verso 13. Apesar dos erros, ele saiu de casa sem nada, mas voltou para Canaã rico. Ao contrário de Ló, né, que saiu rico, terminou vivendo os seus últimos dias, né, numa caverna. Né, para refletir ali e ter bastante tempo de realmente arrependimento. Apesar de nossos erros, Deus pode nos abençoar. No entanto, seria bom evitar as faltas, né? Ou seja, como podemos fazer para evitar escolhas erradas, né? Por meio realmente de estudo da Bíblia, oração e confiar em Deus. Moisés no Egito é o tema de quinta-feira, 9 de fevereiro. Moisés foi mantido vivo pela providência de Deus, que atuou por meio de uma mãe empreendedora e de uma irmã carinhosa. Quando a filha de Faraó encontrou o bebê no cesto do junco, ela pediu à sua mãe, hebreia, a mãe do menino, que cuidasse dele, e pagou-lhe para fazer isso. Né? Que desafio abençoado para uma escrava. Além de ter conseguido salvar a vida do filho, ainda ia receber dinheiro para isso. E aí veja, Joquebede teve 12 anos para ensinar seu filho a orar, a confiar em Deus e a honrá-lo, e a moldar seu caráter para uma vida de serviço a Deus. Durante anos, Moisés foi treinado nas cortes reais do Egito, e diz lá em Atos 7, no verso 22, e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Já adulto, ele tomou uma decisão que mudou sua vida e o curso da história. Mais um que teve uma mudança drástica, né? Leia Hebreus 11, do verso 24 ao 29. Vamos ler Hebreus 11, versos 24 ao 29. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres passageiros do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando-o, os egípcios foram tragados de todos.
E a pergunta é: o que Moisés deixou para trás e o que teve que enfrentar? Examine a situação da perspectiva de Moisés antes de tomar a decisão de sair. Veja, Moisés deixou, as honras e os prazeres transitórios do pecado, enfrentou a cólera do rei e foi maltratado junto com seu povo. Porque Moisés, quando ele saiu do Egito, antes de sair do Egito, ele foi ver como estava o seu povo, ou seja, ele se considerava como povo dele e não permitiu que o seu povo fosse maltratado. Provavelmente ele imaginava que ele seria o libertador do povo e iria libertar o povo na base da guerra. Então ele feriu o egípcio de tal maneira que matou o egípcio. Sendo descoberto, ele teve que fugir. E quando ele voltou, depois de 40 anos, ele teve que enfrentar a cólera do rei, porque ele voltou como sendo uma ameaça, de qualquer maneira, porque Deus fez grandes e terríveis coisas por meio da mão de Moisés lá no Egito. O Egito era uma das maiores potências do mundo antigo na época, se não a maior. O rio Nilo criou terras tão férteis que o Egito, cheio de culturas, era uma nação rica e poderosa, e o próprio Moisés estaria no topo desse reino. É difícil imaginar como a atração do mundo e de todos os seus tesouros deve ter sido para ele em seus primeiros anos. E deve ter achado tentadores os prazeres, as riquezas, a adoração. Sem dúvida, Moisés poderia facilmente ter justificado ficar no Egito, em vez de se unir a um grupo de escravos desprezados. Porém, como dizem as Escrituras, ele escolheu ser maltratado junto com o povo de Deus ao usufruir prazeres transitórios do pecado. E o que dizer sobre as aflições? O livro de Êxodo trata das lutas e das provações de Moisés, que mesmo depois de tudo que passou, não pôde entrar na terra prometida. No entanto, no fim sabemos que Moisés fez a escolha certa. Da perspectiva mundana, Moisés devia ter ficado no Egito. Oxe, tu vai se juntar com esse povo? Deixa esse povo sofrer, o que é que tem? Tu vai se meter nessa história? Deixa isso para lá. Mas aqui, estás na boa. Mas Moisés preferiu recusar e se unir ao povo dele. Então, da perspectiva humana, Moisés devia ter ficado no Egito. No entanto, como cristãos, temos uma visão da realidade que nos leva além deste mundo. Quando somos tentados, como podemos manter diante de nós o cenário mais amplo? Sabendo que Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. E tendo em mente exatamente o que? As coisas celestiais, os portões das mansões celestiais. Cristo naquele dia colocando a coroa nas nossas cabeças. Isso nos faz resistir à tentação, saber que esse mundo é transitório. Já vivemos muito para aprender isso. Pessoas vêm e vão. Filmes são lançados, outros filmes, e sempre aquela mesma bobagem. Campeonato de futebol, um time ganha, o restante perde, e todo ano é a mesma coisa, a mesma mermice, e o povo vai perdendo o foco, vai se distraindo daquilo que realmente interessa, que é a salvação. Então, quando somos tentados, como podemos manter diante de nós o cenário mais amplo? Por que é tão importante que façamos isso, A Bíblia diz, sem profecia o povo se corrompe. Se você não estiver realmente com a mente nas profecias, é fácil você sucumbir, porque o diabo fica na sua mente, vai lá, é só uma vez, se tu errar Deus perdoa, e ali essa uma vez termina ficando para sempre, não consegue mais se libertar, vai tão longe que não consegue se libertar, Mas, como a gente viu na história de Jacó, não existe pecado que Deus não possa perdoar. E não existe quem vá tão longe, como foi, por exemplo, o filho pródigo, que não possa retornar. Isso é coisa que o diabo coloca na mente da pessoa, Tu já fosse longe demais, não pode mais voltar. Pode, porque Deus, com certeza, Ele perdoa qualquer tipo de pecado.
sexta-feira, 10 de fevereiro, estudo adicional. Deus honrou sua parte na aliança, abençoando Abraão, o qual honrou a Deus não ajuntando tesouros na terra. A herança que Deus prometeu a seu povo não está neste mundo. Abraão não teve possessão na terra, nem ainda o espaço de um pé. Isso está registrado em Atos 7, verso 5. Você talvez veja alguns programas de televisão ou alguns cultos na televisão dizendo que Deus tem promessa para você e não sei o que, ou os artistas quando chegam a um patamar de sucesso, os artistas gospel, né, diz que foi promessa de Deus e etc, etc, etc. Só que Deus não tem promessa de sucesso nesta terra. Muito pelo contrário, Deus tem promessa de perseguição. Deus não promete que você vai estar lá em cima e o povo embaixo lhe aplaudindo. Você não vai ver isso aqui na Bíblia. Você tem promessa de perseguição, porque assim como perseguir a Jesus, aquele que, Paulo diz que aquele que quer servir a Cristo fielmente, piedosamente, esse vai ser perseguido. Diz aqui que Abraão possuía muitos recursos e deles fazia uso para a glória de Deus e para o bem de seus semelhantes, mas não olhava para este mundo como sua pátria. Tem muitos artistas aí, uma cantora famosa, né, gospel, quando vou citar o nome, que uma vez eu trabalhando numa serralharia, aí o rapaz comentando com o outro rapaz, nem evangélico é, já visse o Facebook de fulana? Cheio de joia, pra que aquilo ali? O cara que é do mundo, né, digamos assim, sabe pra que aquilo ali, só ostentação. Aquilo é para honra e glória de Deus? Não é. Abraão usava seus recursos para a glória de Deus. O Senhor o chamara para deixar seus compatriotas idólatras, com a promessa de dar-lhe a terra de Canaã para sempre. No entanto, nem ele, nem seu filho, nem o filho de seu filho a recebeu. Quando Abraão quis um lugar para sepultar seus mortos, teve de comprá-la dos cananeus. Sua única posse na terra da promessa foi aquele túmulo cavado na pedra na caverna de Macpela. Impressionante. Às vezes somos tentados em ir em direção à riqueza e ao lazer. É preciso fé para praticar a gratificação adiada. Aquilo que a gente só vai receber na volta de Jesus. O majestoso palácio do faraó e o trono foram apresentados como uma forma de sedução a Moisés. Mas ele sabia que era nas formas e costumes das cortes que estavam entronados os prazeres pecaminosos que fazem o povo se esquecer de Deus. É no luxo do mundo, é nos prazeres, é no trono do mundo que está ali as ciladas de Satanás para fazer o povo se esquecer de Deus. Ele olhava para além do lindo palácio, para além da coroa, podendo ver as mais altas honras que os santos do Altíssimo receberão em um reino incontaminado pelo pecado. Foi o que falamos aqui na quinta-feira, né? Olhar para as profecias, olhar para o que está por vir, olhar para aquele dia quando Jesus colocar a coroa em nossas cabeças. Pela fé, Moisés viu uma coroa incorruptível que o Rei do Céu colocará na cabeça do vencedor. Essa fé levou Moisés a se desviar dos nobres da terra e se unir à nação humilde, pobre e desprezada, que havia preferido obedecer a Deus em lugar de servir ao pecado. Aleluia! Portanto, tome cuidado com a fascinação das riquezas. Junte tesouros no céu. Use seu tempo, seu talento e seus recursos para Deus, porque Ele e somente Ele é merecedor de todas as coisas, de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e toda a majestade. Quando a gente abre a Bíblia, principalmente no livro do Apocalipse, o livro de Salmos também, mas no livro do Apocalipse eu gosto muito do capítulo 4 e 5, nós vemos ali que enquanto o povo da terra muitas vezes dá glória da criação, por exemplo, ao acaso, e honra com os lábios os seus ídolos,
lá no céu, o único a ser honrado e glorificado, e a glória pela criação, e por tudo, por cada ser vivo e pela salvação, é dada unicamente a Deus. Então, que nossas vidas sejam uma vida de louvor a Deus e que juntemos tesouros no céu e não fiquemos fascinados, né, com a fascinação das riquezas desse mundo, com a breve vida, né, que temos aqui, preocupado apenas em usufruir do que a vida dá e não usufruir já do que já somos, né? Cristãos, parentes de Cristo, da família celestial, unidos com Cristo Jesus pelo sangue, e trabalhemos na sua obra para o avanço do Evangelho. Próximo tema, deixa eu ver aqui, tema 7, vai ser aos mais pequeninos irmãos, né? Muitas vezes a gente só se lembra da ajuda aos necessitados no fim do ano, né? Mas a lição já vai ensinando aqui no começo do ano. Que Deus seja louvado. Amém.